filho pródigo. A parábola do filho pródigo, contada no Evangelho de Lucas, é uma das mais conhecidas de Jesus. Em uma primeira camada, ela ensina sobre o amor incondicional de Deus e o poder do arrependimento. Mas a mensagem é mais profunda do que realmente parece. A história, no fundo, representa a jornada de uma pessoa perdida que se afasta de seu pai, vive uma vida de desperdícios e somente ao passar por dificuldades, humilhado, retorna para a casa do pai, que, mesmo assim, o recebe com grande alegria. Porém, qual a outra história que está escondida na parábola do filho pródigo? A história é brilhantemente contada por Jesus e narrada em Lucas 15, verso 11 ao 32. A parábola, entretanto, é cheia de conceitos. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho, e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele,
Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Esta história simples de compaixão de um pai para com o filho perdido é muito mais do que aparenta. É o mistério para a revelação de uma história ainda mais complexa e grandiosa. É toda a narrativa presente nos textos da própria Bíblia. E alguns pontos devem ser observados. A soberba do filho pródigo, querendo ir para longe da família de seu pai, de onde nunca deveria sair. A ira, a inveja e o ciúme do irmão mais velho. A família do pai, na parábola de Jesus, ainda apresenta outros personagens, os servos, e que não fazem parte da família do pai, mas estão presentes para cumprir sua missão de servidão. E aqui, claramente são outros personagens que são distintos nesta narrativa de unidade familiar. Os porcos, representando a miséria na qual se encontrava o filho perdido, desejando se alimentar da comida destes animais, tamanho o estado de abandono. Na parábola, trabalhando como cuidador dos porcos de seu patrão, animais que seriam abatidos para o consumo. O retorno para sua casa familiar, depois de passar um longo tempo perdido longe da casa de seu pai e ter gastado toda a sua herança. A festa pelo seu retorno e o incrível perdão concedidos pelo seu pai, diante de tudo de mal que o filho havia causado. Portanto, nestas entrelinhas, é possível observar: o filho perdido representa o próprio ser humano e sua criação. Distinto de seus outros irmãos mais velhos, filhos do Deus Pai Todo-Poderoso, os anjos. Por este motivo, Jesus enfatiza na parábola o irmão mais velho e o irmão mais novo. Seus irmãos mais velhos, os anjos, onde alguns invejaram e cobiçaram seu irmão mais novo, o homem, reclamando sua progenitura, odiando os seres humanos que estavam perdidos e assim deveriam permanecer. Os porcos, representando a miséria espiritual na qual se encontrava este filho perdido, os seres humanos, desejando comer a comida destes animais, que eram alimentados pela riqueza de seu novo patrão. Aqui, uma simbologia para Satanás, a antiga serpente do Éden. Ou, agora grande, já o dragão do Apocalipse de João, o querubim ungido que também pecou contra seu pai, o Criador. O filho perdido agora cuida dos porcos, animais impuros na tradição abraâmica. São as ovelhas presas que estão sendo alimentadas para serem entregues ao lobo faminto. Os servos, personagens misteriosos na narrativa de Jesus, e que não são os membros da família real do Pai, mas coexistem neste imenso universo criado por Deus. Eles são chamados para trazer roupas novas, um anel, sandálias e para preparar o bezerro cevado para o banquete nesta congregação celestial. Surpreendentemente, depois de todo o cenário desta história, e que ainda está acontecendo, este filho perdido será recebido de volta pelo seu Pai Criador, na família celestial.
local de onde nunca deveria ter perdido a comunhão e a proteção familiar, no jardim de Deus, o jardim do Éden. Apesar de tudo, existe novamente a promessa na festa pelo seu aguardado retorno ao lar. E o perdão concedido pelo seu Pai e Criador para o retorno junto da comunhão de seus outros irmãos. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. A narrativa da parábola do filho pródigo é a própria gênese dos seres humanos. É o drama dos personagens que fazem parte deste grande palco, e o resultado final deste evento épico. É o texto sutil, visto em toda a narrativa bíblica, e sua dramática conclusão. De uma história de amor e redenção que narra, sobretudo, a aventura dos seres humanos nesta existência e o destino final que é aguardado para todos. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. A parábola do filho pródigo revela o véu do nosso passado oculto, mostrando uma herança cósmica que promete remodelar a compreensão da vida, do propósito e do vasto universo em que habitamos. No qual o Criador Supremo, em sua congregação celestial, revela seu Filho unigênito para o resgate do filho pródigo perdido. É o direito de nascença e a herança prometida aos seres humanos.